Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista no quadro Saia em Ação, um quadro promovido pela Comissão Especial da Mulher Administradora do CRA RJ. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e para conversar com a gente está aqui a administradora Fabiana Câmara, que é também membro da Comissão de Finanças do Conselho. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Também Neide Venâncio, que é membro da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do Conselho. Seja bem-vinda. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Fabiana, sim, nesse quesito empreendedorismo, a era digital traz aí várias oportunidades e na área de finanças tem as startups para gestão financeira. Como está esse mercado de oportunidade para as mulheres? Esse mercado de empreendedorismo, principalmente para a área digital e finanças, a gente chama de fintechs, né? São as startups voltadas para soluções na área financeira. Isso vem crescendo muito. Hoje o nosso ecossistema de fintech é bem grande, no Brasil também, vem crescendo bastante. E em relação à participação feminina nesse tipo de mercado, ainda é muito pequena. Primeiro porque a gente vê área de tecnologia. A área de tecnologia a gente tem pouquíssimas programadoras femininas, né? A área de finanças, idem. Normalmente a gente vê pesquisas apontando mulheres se interessando mais por áreas de humanas do que exatas. Então a gente também tem um público muito pequeno. Mas vem crescendo, de pouco a pouco vem crescendo essa participação, mas é uma realidade. Isso, as fintechs hoje, com essa tecnologia nova do blockchain, por exemplo, com as bitcoins, as moedas virtuais, ela vem fomentando diversos tipos de soluções para o mercado como um todo. Normalmente, esses serviços digitais de fintechs, elas tratam de soluções e serviços que possam servir para diversos segmentos do mercado. Não necessariamente é só para finanças, né? Por mais que seja uma fintech, você pode utilizar por exemplo, uma solução de fintech para varejo, que você pode fazer transações de meios digitais, na verdade, a tecnologia que tem por trás, por exemplo, de um Bitcoin, que é o blockchain, ela serve muito também para a área de direito, a área jurídica, que tem se falado muito sobre smart contracts e tudo mais. Então, assim, a participação feminina vem aumentando, mas ainda é muito pequena comparado com os homens. A gente tem uma proporção aí de 20% em relação à participação total. E que deveria, sim, ser estimulado. Existem ecossistemas na área, principalmente digital, que a gente verifica vários, como é que eu posso dizer, né, participações, mas várias iniciativas que ajudam a trazer essa participação feminina. Por exemplo, a gente tem o Women in Techs, que é uma organização que trabalha justamente para atrair novas mulheres para o mundo digital, para que elas possam fazer esse trabalho de programação, de design, e isso vem crescendo. Principalmente na parte de design, porque o design permite que você faça aquela propagação, tenha uma estética interessante, então as mulheres acabam entrando um pouco mais nessa linha. Isso tem ajudado bastante a trazer mulheres para esse mercado. E Leoneide, nessa questão que a Fabiana ela aponta que existem sim essas barreiras, mas existem essas iniciativas, como as empresas podem fazer para mudar a cultura organizacional dessa questão de escolher homens para determinadas funções, como na prática as empresas podem fazer para mudar essa realidade, lançando mão dessas alternativas? Eu acho bem legal o que a Fabiana colocou pelo seguinte: precisa haver primeiro um incentivo maior, e o que ela está colocando aqui é que a gente está descobrindo esse mercado agora, a mulher está descobrindo esse mercado agora, e cada vez mais sendo incentivada. A outra coisa que ela colocou, que eu acho bem interessante, é essa questão mesmo de design, porque a mulher tem esse lado criativo bem desenvolvido, isso já, não que o homem não tenha, claro, né? Mas está super bem comprovado já que a gente tem esse lado, até pela multifaceta que a gente assume durante a nossa vida toda como mulher, mãe, dona de casa, enfim, acaba desenvolvendo um pouco mais. Então, como eu vejo, eu acredito que se houver um incentivo maior, uma divulgação maior dessas coisas que a Fabiana está colocando, vai ficar mais fácil para a empresa abrir
os seus quadros na área financeira para a mulher também. É que hoje a gente vê que é muito restrito, é como ela colocou, de 10% para 20%, quer dizer, você tem 10 pessoas, 2 são da área financeira. Elas têm que ser muito boas, excelentes para superar o próprio mercado, não é porque é mulher, é porque é homem. É a quantidade mesmo, é infinitamente maior. Né? Uma coisa interessante é que o que ajuda muito a escolha dessa profissão para essa mulher é fazer um trabalho no próprio ensino médio, explicando para esses alunos como é que é de fato esse mercado de tecnologia, né? Porque pode existir sim um preconceito inicial, mas tem muito homem, isso é para o exatas, é um mundo muito masculino, e algumas pessoas possam se sentir de fato um pouco incomodadas com isso. Eu acho que precisa fazer um trabalho um pouco mais claro no ensino médio, justamente para mostrar como essa diferença de mercado, tanto para mulher e homem, eu acho que tem que estar isso aberto, né, para as mulheres. E vice-versa, como a gente estava falando anteriormente, tem a psicologia que é muito voltada para a mulher e que às vezes existe o preconceito masculino de estar no mundo feminino. Então, eu acho que esse é um trabalho que cabe às escolas também em fazerem um bom alinhamento sobre esse aspecto, né? E uma outra situação interessante é que sempre vem em pauta, né, o papel da mulher em relação a ter filhos e ao afastamento do trabalho, né? Seria vantajoso esse tipo de empreendimento? Então, a vantagem de você empreender com algo que tem relacionamento ao aspecto tecnológico te permite trabalhar de forma remota. E isso ajuda muito aquela mulher que às vezes precisa de fato trabalhar de casa, fazer home office. E hoje já é uma tendência natural das empresas já trazerem esse aspecto do home office. Então isso já permite um pouco mais de flexibilização dessa forma de trabalho com a mulher. Por outro lado, a questão do empreender, tanto vale para o homem quanto para a mulher, né? O empreender, nós dependemos do nosso próprio trabalho. Então, quanto mais a gente estiver presente no negócio, mais chances de sucesso a gente vai ter, né? Então, o empreender tem um lado bom de você organizar seu tempo, administrar a tua agenda, mas, por outro lado, você tem que correr atrás, porque só depende de você. Não tem o salário fixo no final do mês, o 13º e as férias, né? Para cobrir exatamente essa falta. Mas isso, com certeza, respondendo a tua pergunta, ela ajuda, por um lado, pelo aspecto tecnológico, principalmente, tá? Ao longo da história, a gente tem as questões que são rupturas e as questões que são permanentes. Leoneide, qual a importância de as empreendedoras, as mulheres que já estão nesse mercado de startup, nas fintechs, incentivarem outras mulheres a entrarem também nesse mercado para que isso se torne uma ruptura e não uma permanência, essa questão de só os homens estarem nesse mercado? Eu acho muito interessante o que foi colocado pela Fabi agora, inclusive dessa coisa, né, da tecnologia. Hoje a gente já tem trabalho remoto. Nós, na Comissão da Mulher, até fizemos uma palestra sobre o trabalho remoto, que foi super interessante, que nada mais é do que esse incentivo, porque tanto serve para homem como para mulher. E trabalho remoto dentro das organizações, com salário fixo, 13º, que facilita muito, e isso tem sido comprovado, que aumenta a produtividade, porque você fica mais solta. Exatamente. E quanto mais as empresas começarem a verificar isso e implantarem isso dentro da sua organização, ela vai crescer mais. Porque vai ser bom para todo mundo. Tem esse aspecto do aumento da produtividade e tem o aspecto de redução de custo também. Porque isso, a gente tem pesquisas aí que mostram justamente essa permissão de você ter um trabalho ou parte do seu tempo do mês ou da semana trabalhando de casa, né? E isso permite com que a empresa também reduza gastos com luz, com diversas outras questões, reduz tamanho, espaço, então locação de salas, tudo isso ajuda muito. E além disso, muda também a forma de como as empresas analisam os indicadores de performance também. Muitas vezes a gente está olhando não só o como, mas a gente tem que olhar o final das contas, né? Então, os indicadores é resultado. A pessoa está em casa, está no trabalho, não importa. O importante é que a empresa cumpra com os seus objetivos. Traga resultados. Agora, existe um perfil pré-definido para a mulher empreender nessa área de gestão financeira?
Olha, empreendedor, né, a pessoa que empreende, ela tem características clássicas, independente de ser homem ou mulher, mas são pessoas que têm disposição para criar novos negócios, que têm ideias, que têm essa característica de assumir riscos, né, porque é importante mencionar isso. O empreendedor de verdade, ele vai acreditar naquela ideia, vai operacionalizar, mas ele sabe dos riscos que estão envolvidos ali, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Porém, sim, a gente sabe, tem que botar isso na ponta do lápis. Tem pessoas que têm perfis mais conservadores, acaba, não, eu vou fazer concurso público, prefiro ter meu salário fixo todo mês, mas são perfis distintos, não tem melhor, não tem pior. Mas a sua pergunta em relação a uma característica, se tem que ter um pré-requisito, eu acho que, em relação à parte de empreender, perfil empreendedor, eu acho que isso é de cada um. Claro que a gente aqui, como instituição, como universidade, a gente ensina, né, algumas habilidades que são importantes a gente ter. E para empreender algo, a gente precisa saber administrar. E para administrar, a gente precisa entender um pouco, sim, de finanças, a gente tem que pelo menos saber conversar com o contador, saber dialogar com a área jurídica. Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, quais são os principais canais de divulgação para o marketing, entender um pouco de pessoas. Então, esse é o papel do administrador. Então, assim, quando a gente fala de empreender na área de finanças, além de entender um aspecto técnico financeiro, que você, se você trabalha com finanças, tem que ter um pouco de noção do que você pode oferecer de soluções para a área financeira como um todo. Mas mais do que isso, você tem que saber administrar um negócio, né? Entender sobre administrar um negócio, entender o retorno daquele investimento que você está tendo, entender o tempo, dedicação, pessoas. Eu acho que isso é muito mais importante. O que é o seu, o que é da empresa. O que é da seu, o que é da empresa, o que é da família, porque tem essa questão ainda mais da empresa familiar, né, que muitas vezes começam assim mesmo, pequenas, irmãos, filho, pai, tio. Então, saber separar bem isso, realmente é um segredo. Mas acho que é mais do que isso, né? Não só o aspecto financeiro, que você tem que ter uma noção um pouco de finanças, que faz parte do papel do administrador. Neide? Eu acho que precisa ter coragem. O grande barato disso que eu vejo são pessoas de coragem. E coragem não é a ausência do medo. É tudo isso que ela colocou. A coragem é você ir além, apesar do medo. Então, o empreendedor, ele tem que ter coragem. Coragem para assumir os riscos, assumir as consequências e saber até onde ir nesses riscos, porque não é sair fazendo. Isso é um ponto importante. Ele tem que saber até onde ir. É um risco que eu chamo de risco calculado. Exatamente, porque o que acontece muito em quem empreende, que tem um sonho, a pessoa começa um negócio, insiste naquela ideia, porque ela tem um sonho. Só que ela não está percebendo que ela está colocando dinheiro, o resultado não vem. Exatamente. E acaba, às vezes, afundando um negócio que poderia ter sido... vantajoso. E poderia ter sido evitado também, se tivesse parado no momento certo, né? Por isso que eu falei, é muito importante que a pessoa tenha um pouco de conhecimento. Não adianta empreender se você não tem o mínimo de noção, ou que você coloque alguém da sua confiança que tenha esse conhecimento para ajudar nessa gestão. Por isso que muita gente vai para a linha de franchising, né? De franquias, porque a franquia te dá um pouco mais de segurança, já tem aquele know-how, risco garantido, ou então existe um mercado validado, né? Diferente de alguém que está criando algo totalmente novo, inovador e que tem aí o mercado todo para ser desbravado, né? Diferente da franquia. E na dúvida, melhor contratar uma consultora nessa área de empreendedorismo ou uma coach para você poder obter sucesso de fato. Outra situação que a gente vê no mercado é a preocupação concernente à gravidez e às mulheres, né, que engravidam durante o período de que está trabalhando. E nós viemos aí do mês de maio, estamos no mês de maio, que é comemorado o Dia das Mães, mas essa é uma grande preocupação, um problema enfrentado dentro das organizações. Uma mulher que é dispensada ou que não é contratada por este fator, o empreendedorismo é uma alternativa? Então, depende. Depende porque, como a gente falou anteriormente, depende muito do perfil
dessa mãe, né? Se ela realmente tem um perfil empreendedor, pode ser sim uma opção dela pensar na possibilidade de pegar as verbas rescisórias dela e tentar empreender e ter mais flexibilidade de tempo. Mas se ela não tem esse perfil, não adianta, porque ela vai continuar insegura, ela não tem o perfil de administradora, vamos dizer assim, de arriscar, de tentar buscar novas ideias. Tem pessoas que preferem ter a segurança do fixo todo mês. Isso é realmente do perfil de cada um. Agora, o que você mencionou em relação a essa preocupação no mercado, da mulher quando vai sair de licença maternidade, a preocupação em ser dispensada, ainda existe, infelizmente. Eu também vejo um movimento muito das empresas que trabalham com os aspectos de diversidade e tudo mais, que vêm trabalhar, principalmente as maiores, né? Quando a gente fala da grande maioria do Brasil, que é média, pequena, família, ainda existe um pouco, sim, dessa questão de ficar preocupada, vou contratar essa pessoa, ela está numa idade para ter filho, não está, quando? Ela vai ter, não vai ter. Tem os aspectos legais que protegem a mulher, mas ainda assim, ainda tem essa preocupação de fato. Então é uma coisa que a mulher, ela acaba fazendo um trabalho bem mais, como eu posso dizer, a gente percebe muito isso. Eu, como uma experiência, como eu estava falando anteriormente, como empresária, e no lado de lá da mesa e do lado de cá como empregada, né? Eu vejo esses dois lados muito bem definidos, né? Como empresária, eu não posso deixar de me preocupar, sim, com a falta daquela pessoa que estará, mas faz parte, a gente tem que entender e se preparar para essa ausência por um período e depois retoma. A gente está falando de 4 meses, agora que estão se falando aí de 6, né? Mas, a princípio, são 4 meses que não são nenhum tipo de falta que possa fazer tanta diferença, desde que tudo seja planejado. E, por outro lado, como empregada, né, eu acho que também fica aquela questão de, olha, a minha preocupação de fazer o melhor para que quando eu saia eu consiga ter a segurança que eu vou retornar, né? Que sintam falta, né? Sintam falta. E interessante nisso é, como a Fabi colocou muito bem, não é questão de ser empreendedora ou não, né? Porque a pessoa tem que ter esse perfil primeiro. Se não tiver, não vai adiantar. É uma preocupação, sim, das organizações hoje já deixar essa pessoa tranquila e preparada para isso. E se ela for uma boa profissional, não vai ter o menor problema. Ela vai ter o bebê, vai voltar e o lugar dela vai estar garantido. E como eu sempre coloco, né, Josué, a gente tem que se preparar sempre, né? Mulher, homem, e a mulher ainda tem esse peso, né, que ela tem o afastamento, vai afastar, vai voltar. Mas se for uma boa profissional, não vai ter risco nenhum. Nós mulheres sabemos, né, eu vejo por mim, eu tenho um filho de 4 anos e eu vejo que a empresa me demanda bastante. Eu sou empreendedora, eu tenho um negócio próprio, então não é só o que mais dói, não é o tempo de 4 meses que você está afastado. O que mais dói é você estar viajando o tempo inteiro, não conseguir estar com o teu filho no momento que ele precisa, e na escola que você precisa estar ali assistindo uma peça infantil e você não está presente. Fica atrasada, correndo. Então a gente realmente a gente se sente muito mais nessa obrigação de estar presente e nos cobramos muito mais por isso, né? Para a gente se virar para resolver todas essas questões aí. Os papéis. Quer dizer, a mulher por si só já se torna uma empreendedora, né? Trabalho, casa, marido, filho, então a gente já tem. E se você tem um bom parceiro, eu acho que isso também é importante. A mulher que é empresária ou empreendedora hoje, seja em qualquer segmento, qualquer área, finanças ou qualquer outra área, ela tem que ter um marido que acompanhe e que entenda esse processo também, que se afinal os dois estão trabalhando, aí fica muito mais fácil. Entenda que ele não está ajudando a esposa, mas ele também é morador, então tem que ajudar. Direitos e obrigações. Responsabilidades iguais, né? Os filhos, o filho é o mesmo, pai e mãe. Fabiana, muito obrigado. Obrigada a você, Josué. Neide, muito obrigado também. Obrigada a você e aproveitem bastante a entrevista. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista no quadro Saia em Ação.